Bom, gente, meu tópico vai ser o Contra Necropoder, né, uma narrativa da morte sobre a arte. E eu acho que eu preciso primeiro explicar por que Contra Necropoder, né? Bom, isso começa da percepção de que a própria arte é um necropoder. E isso não está muito nítido, porque isso não é dito, mas isso já foi atestado pela própria Europa, né, pelo próprio Ocidente. A gente tem, em 2006, uma publicação super relevante no campo das artes contemporâneas. Ele indica, né, a hegemonia da Europa na história da arte, né, e que o fato dela ter permanecido incontestada durante toda a história da arte, até que a gente tem outras identidades que ocupam esse território, e quando outras identidades não europeias ocupam esse território, a história da arte acaba. Então, eu acho importante a gente fazer uma viagem no tempo, que é uma coisa que vai acontecer muito durante essa explicação, né, para quando surgiu a história da arte. Né? Bom, a história da arte surgiu no século, no início da modernidade, né, junto com a própria noção de Europa, no século XV. A gente tem aí um momento de cruzadas, né, onde a gente tem uma burguesia que vai necessariamente engajar-se, né, num evento histórico de expulsão dos mouros, né, do que é considerado terra sagrada, e aí a gente entende que terra sagrada é ali esse território de Jerusalém, né, que até hoje é na Cisjordânia, zona de conflito. E aí, durante essas cruzadas, a burguesia vai percebendo que ela enriquece, né, da mercantilização do que é trazido de um lugar e levado para outro. Nesse processo, a gente tem uma disputa ideológica e territorial entre mouros e burgueses, né? Essa disputa ideológica e territorial entre mouros e burgueses vai levar ao surgimento da escravidão como uma arma bélica nessa disputa. É importante lembrar que nesse período não existe Europa, né? E aí você tem, na verdade, um grupo católico burguês, né? E esse grupo católico burguês ele lança a mão, né, do sagrado para justificar a escravidão na Diversas. O que vai acontecer depois é que após a Diversas e o início da escravidão em escala global, a gente vai ter a Contra-Reforma, que promove a ascensão dessa nova classe da burguesia, né? E que vai necessitar de uma fundação de uma outra forma de vida. Essa outra forma de vida destitui o sagrado das imagens e transporta o valor sagrado para o valor de mercado. E quem vai fazer essa transposição? Justamente o artista. E aí a gente tem o lançamento do Vasari Vidas de Grandes Artistas, aí em 1550, uns 70, 80 anos depois do início da escravidão global, onde necessariamente o sujeito conversor desse valor sagrado em valor mercantil vão ser homens de Florença, né? Homens caucasianos de Florença, que é o centro do comércio. É muito importante a gente lembrar que mesmo a Bienal de Veneza, que é uma das maiores bienais do mundo hoje, ainda é localizada nesse território. Aí eu trouxe uma imagem que ajuda a gente a visualizar, né, essa transposição e essa manobra histórica, que é a Disposição de Cristo de Rafael, de 1507. Por que eu trouxe essa imagem? Bom, 1507 é 10 anos depois do fim da Reconquista, né? Reconquista aí da Península Ibérica, que é em 1497, né? Então a gente pensa que até 1497 a gente tem uma ocupação de povos de origem africana, né? Povos mouros ali no território que ainda não está instituído e constituído como Europa. Então a gente tem assim uma diversidade, né, racial
tanto no território do Oriente Médio, como na Cisjordânia, quanto no que a gente chama atualmente da própria Europa, né? Essa diversidade, né, ela é totalmente destituída por essa imagem. O que acontece? A gente vai ali para esse território da Cisjordânia e a gente tem a disposição de Cristo, pintado por Rafael, onde Cristo é um homem branco caucasiano e as pessoas em torno dele, né, também são pessoas brancas caucasianas, no território da Cisjordânia, onde atualmente, mesmo atualmente, a gente sabe que essa não é a complexão da população. Então a gente vai perceber como a pintura do Rafael está alinhada à bula papal do Diversas e a Romanos Pontifex, que são as duas primeiros momentos na história em que a gente tem o termo negro. Por isso que durante toda a pesquisa eu não uso o termo negro, eu uso o termo afrodescendente e ou africano, né? E aí eu vou ler um pouquinho, vou ler rápido assim, a Romanos Pontifex, que na verdade ela vai reafirmar a Dum Diversos, que foi expedida pelo Papa Nicolau V em 1450, e que de alguma forma dialoga com essa figura do Rafael, que é: guinéus negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos, foram trazidos ao reino, o que esperamos progrida até a conversão do povo, ou ao menos de muitos mais. Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos o direito do rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos pagãos inimigos de Cristo em terras e bens, e a todos reduzir à servidão, e tudo praticar em utilidade própria, e dos seus aos mesmos Dom Afonso e seus sucessores e ao infante. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações, que seja excomungado. Então a gente percebe que tem o sagrado a serviço da subjugação racial, que passa a ser quase como um mandamento, né? A subjugação racial, caso não seja exercida, a pessoa que não subjugar o outro racialmente pode ser banido do sagrado. Então a gente tem aí o sagrado que é operado, que primeiramente promove uma subjugação racial e depois é operado pelo artista. Aí eu trago aqui outros momentos e outros pontos onde o artista funciona como operador dessa lógica racial, né? A gente tem o primeiro modelo de história da arte do Wickman, que é a base para o racismo biológico, né? Que é depois reinstrumentalizado por Boulainvilliers e Linus, né? Que são pessoas que são diretamente influenciadas pelo Wickman na criação do racismo científico. Então, quando a gente tem mesmo o esquartejamento do corpo de Sarah Bachman, esse esquartejamento acontece no sentido de provar uma teoria da arte, né? Uma teoria de evolução das civilizações e evolução de harmonias éticas e estéticas criadas dentro aí do contexto da arte, né? Posteriormente, a gente tem a Exposição Universal, em 1873, onde a gente define os impérios a partir da história da arte de cada império. E, por fim, esses impérios definidos pela história de arte de cada império entram em guerra. Em guerra por mercado, né? Em guerra pelo direito de subjugar e escravizar outros territórios, diga-se de passagem, território africano. Bom, tendo como ponto de partida esse panorama, me pareceu muito descabido, né, usar aí a questão da arte como ferramenta, né, de leitura ou mesmo ferramenta de linguagem. Então, eu parto de uma metodologia que me deixe livre para entender outras formas de organização ética e estética. Eu uso, de um lado, a epistemologia do feminismo negro da Patricia Hill Collins, né? Que ela propõe conhecedores conectados, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? O conhecimento da Dona Dalva soma ao meu conhecimento,
e isso é muito importante, porque se qualquer coisa que eu venha produzir na academia é, em última instância, resultado também do conhecimento da dona Dalva, um diálogo com a avaliação do conhecimento. Então, ao invés de confrontar, né, duas formas de pensar, a gente tem um diálogo entre as formas de pensar, a ética do cuidado. Eu me comprometo com o campo, me comprometo com Dona Cici, me comprometo com o seu Ailton, né, me comprometo com a Dona Dalva, enquanto seres humanos e que eu respeito, que me ajudam a produzir meu conhecimento, para produzir uma nova forma ou validar o meu conhecimento, né? E uma responsabilidade pessoal, que é também, eu me comprometo a moralmente agir de acordo com as éticas e estéticas que eu apresento aqui nessa pesquisa. Como análise das cenas de valor, eu uso um método da Denise Ferreira da Silva, que é da dívida impagável, né? Então, ela fala da dificuldade, da temporalidade, da separabilidade, em entender ao certo, em ajudar, em auxiliar a gente a entender ao certo como, né, essas lógicas vão interferir, né, na nossa, na nossa percepção, né, do que é escravidão e do que não é, né, e do Ocidente. Assim, então, a separabilidade e a sequencialidade são abolidas da minha leitura. Bom, a primeira cena, obviamente, é a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte. Eu começo com o primeiro dia, onde a gente tem uma noção da morte, do que o Leite chamaria de morte positiva, que é quando as mais velhas, né, são lembradas na Irmandade, e aí a gente tem uma, como se fosse um velório, né, um zelo por aquelas existências que contribuíram nas suas biografias, e aí eu vou citar o nome de algumas delas: Júlia Figueiredo, Dona Eugênia Ama, Hilária de Almeida, Sátira, Juliana Brechó, Vicência Xodó, Maria Corocha, Sinha Abalha, Santinha, Nini Meu Bem, Tutuzinha, Anália, Dona Dadi, Dona Filhinha, Dona Estelita e, por último, Dona Maria Lameu, né, que nos deixou aí há pouco tempo. O segundo dia, a gente tem o dia do funeral, né, que é a transformação justamente da escravidão numa outra coisa, e também a transformação dessas biografias num outro material, numa outra existência, né? E aí, nesse segundo dia, a gente tem as roupas com cor, né? As roupas preto e vermelha. Essas cores são importantes para a nossa compreensão posterior, eu vou voltar nelas. A gente tem o terceiro dia, que é o dia da libertação, que é o dia como Nossa Senhora ascende aos céus, que é justamente esse dia aí de festa, e quando finalmente a dor é transferida e transportada em liberdade, né? Transformada em liberdade. Essa festa é diurna, esse terceiro momento. No quarto dia, a gente tem o dia em homenagem às crianças, tem o caruru, também samba de roda. Lembrando que samba de roda tem uma relação muito próxima com o ancestral da terra, que é o caboclo, que é uma característica, né, da Irmandade da Boa Morte e dos cultos de matriz africana no Brasil, né, porque o ancestral da terra ele vem principalmente como aquele que recebe, né, os povos que chegam aqui durante a escravidão. O último dia a gente tem o balaio, ou retorno, que é o dia em que os restos da festa voltam para o mar, né? E é importante lembrar que essa deposição é feita na Pedra da Baleia, que é uma pedra muito importante para todo o candomblé do Recôncavo Baiano, e onde, inclusive, o relato oral conta da presença de Nanã, Oxum, Iemanjá e Olocum, né? Inclusive, essa Pedra da Baleia encontra-se aí na divisa entre Rio Paraguaçu e Oceano. Bom, dito tudo isso, eu acho importante fazer algumas análises que eu pude comparar na minha vivência de campo no Ghana, né, no Golfo do Benin,
e minha vivência de campo em Cachoeira, né? Bom, uma coisa interessante é que no Cape Coast Castle, né, que é o castelo de Cape Coast, a gente tem um assentamento de Nanã, e na ala feminina desse castelo, que é um castelo construído em 1498, né? E aí, me parece que o assentamento ele é anterior ao castelo. E como esse assentamento de Nanã está na ala feminina, ele é justamente a última coisa que as mulheres viam antes de serem escravizadas, antes de virem ao Brasil. É interessante também que esse castelo está em território Fante. Os Fante, na verdade, são um povo cuja cultura não é do voodoo, né? Mesmo assim, há uma preocupação dessa comunidade Fante em manter ali esse assentamento de Nanã. O funeral Fante tem 3 cores, né? A preta para familiares distantes, vermelho para familiares próximos e branco para familiares, para o falecimento de idosos. Então, a gente pode perceber essa proximidade, esse diálogo quase que vivo, né, com as cores da Irmandade da Boa Morte. Por fim, eu fiz esse quadro teórico aqui, onde eu apresento algumas possibilidades que vão ajudar a gente a analisar os outros trabalhos de ética e estética, que eu vou analisar a seguir. Primeiro essa equação da dívida impagável da Denise Ferreira da Silva, levando em consideração a lógica da austeridade. Então, a gente tem a noção da dívida impagável como a acumulação primitiva do capital. O que é a acumulação primitiva do capital? Esse momento aí de escravidão, né? Esse momento de mercantilização inicial da burguesia. Nesse momento de mercantilização inicial da burguesia, a Denise aponta para a gente um saque da força vital. Esse saque da força vital reduziria as pessoas a objeto, que é justamente o motivo pelo qual os escravizados não ganhariam salário, né? Então, os escravizados, nesse ponto, eles entrariam como mão de obra e não como sujeito. E é aí que tem uma atualização dessa acumulação primitiva do capital, que se revertiria, por exemplo, num déficit moral para os africanos afrodescendentes, na falta de e nos baixos salários e mesmo numa distribuição desigual no mercado da arte. Obviamente, se a arte ela é uma grande operadora da desigualdade racial, não pode ser diferente que, né, o valor, né, da humanidade seja revertido também no valor menor das obras e das produções de arte, né, desses criadores africanos afrodescendentes e afrodescendentes. Eu proponho que, uma vez que o Candomblé entende a força vital como axé, então, que essa equação da Denise seja lida como a acumulação primitiva do capital ocorre em decorrência do saque de axé, ou do saque de força vital. Com isso, no corte da ancestralidade, entendendo a ancestralidade como um sistema que garante a força vital, que garante o axé ao indivíduo. Baseado nisso, falando em axé, tem essa imagem do último aniversário de mãe e filhinha. Essa imagem foi feita por Scott Balton. Tomara que ele esteja vendo essa apresentação. E é um momento muito importante, que é um exercício, né, que é da primeira turma da qual a Anne Marie Campbell, que está aqui, fez parte, inclusive ela é essa aqui, que está abaixadinha, aqui perto da dona filhinha, que consiste numa reconexão ancestral e no trabalho de manifestações contemporâneas que estariam relacionadas a esse saque de força vital, ou esse saque de axé, né, dificuldades que nós afrodescendentes encontramos todo dia, na rearticulação dessa dor atual numa memória ancestral. E aí o exercício consiste em entregar essa questão ao mar, que no caso seria mãe e filhinha ela mesma. E esse momento é muito importante para a pesquisa de campo, porque mãe e filhinha não sabe que esse é o exercício. Ela tá ali nessa festa, na casa dela, o último aniversário dela, e a gente faz essa performance. Quando a gente vai chegando perto dela, ela faz esse gesto.
que é o gesto que a gente encontra também nas obras de arte do Moisés Patrício, que entrou agora. E esse gesto é principalmente um gesto de troca de axé, né? A gente tem, é muito comum que quando uma divindade, um ancestral, ele se manifeste, as pessoas façam isso, né? Esse gesto de troca de troca de axé é um gesto que a gente pode ver nas mãos de mãe e filhinha, dentro do nosso exercício. E aí é muito interessante que ela não sabia que, de fato, o exercício constituía uma reciclagem do axé. Bom, numa instituição do axé. Bom, por que estou falando de mãe e filhinha? Porque essa obra de arte leva a performance Calunga, que é o momento em que eu encontro a Mara Smith, que também não pôde estar aqui, porque está dando aula agora na Berkeley, nesse mesmo momento. Mas vai ver a gravação posteriormente. E o que acontece com a Mara? A Mara vê essa performance criada nesse momento, né? Com mãe e filhinha, e nesse momento a gente se conecta. E aí o que acontece? Em 2014, dias depois do falecimento de mãe e filhinha, a Mara estreia sobre nossas antepassadas no Yerba Buena Center for Art, na Califórnia. E é assim, exatamente no mesmo mês, com dias de diferença da morte de mãe e filhinha. E essa performance também consiste numa homenagem a Nanã, Momeato e Iemanjá e Olokun, que são as divindades que estão presentes lá na Pedra da Baleia, conforme eu já mencionei anteriormente. Essa performance, ela traz algumas questões que não são contabilizadas na necropolítica. Uma delas é o prejuízo ancestral, né? E aí ela traz também o mar, né, como sujeito político e social, e ela coloca isso justamente no campo da galeria de arte, que é aquele campo que opera a transformação do valor sagrado para o valor simbólico, né? Como a gente viu no início do texto. Então, essa performance, ela traz consigo uma reorganização de humanidades que estão fora do Ocidente. A próxima cena de valor que eu vou observar é a Bienal de Berlim, né, curada pela Gabi Golkubo, e aí eu vou analisar o processo curatorial dela a partir da escolha de obras de arte que lidam diretamente com a morte e com a ressignificação da morte, ou a questão do gênero diante da morte e sua transformação. Essa obra que é da Mimi Sharon, é Química do Amor, é uma instalação que, na verdade, constitui duas instalações. A primeira, nessas imagens aqui, né, menorzinhas, é o Do You Miss Me Not Always, que é uma instalação que a Mimi Cherono fez assim que ela volta pro Quênia, Ai, Quênia, você toma no coração. Pro Quênia, e aí ela tenta reelaborar o suicídio de um companheiro que morre quando ela está no Brasil. E aí, nesse momento que ela está no Brasil, é também o momento de morte do mestre Didi, né? Que é o apelido Achipá. E aí, essa parte é muito importante, porque diante do contato com essa morte do mestre Didi, ela chega no continente, né? Entra em contato com o senhor Ailton e eles pensam em como elaborar essa instalação para a Bienal de Dakar. E aí essa instalação na Bienal de Dakar é uma homenagem e um ritual, né, acerca do suicídio do Tabisso, né? E aí, posteriormente, a Gabi chama de novela para expor na 10ª Bienal de Berlim, onde ela faz o Química do Amor, que já é uma ressignificação do You Miss Me Not Always. E o que a gente observa com isso? Que ela reverteu o suicídio do Tabisso, porque cada vez que essa instalação é reexibida, a gente volta a falar do Tabisso. Eu agora, por exemplo, estou falando do Tabisso. Então, essa existência do Tabisso, ela se expande no tempo sobre outra materialidade, que é a base do Baba Egum, que inicialmente estava com a boa morte no terreiro da Barroquinha. Outra obra que tem logo depois, na Bienal de Berlim, assim, após o Química do Amor, são esses painéis da Belk Zion. E aí, esses painéis eles são muito importantes, porque eles são construídos durante um período que ela está muito dedicada a Bacuá,
que é esse culto aos mortos da santeria, né, que é um culto estritamente masculino. E aí, depois de anos dedicados a esse culto, ela comete suicídio aos 32 anos, né? Que era um culto ao qual ela não poderia ter acesso. Por fim, na saída do corredor da Bienal de Berlim, a gente tem... Lembrando que essa Bienal teve vários setores, eu falo mais sobre isso na dissertação, não vou me estender muito agora. A gente tem a Ana Mendieta, que vai fazer um exercício de desenho sobre cabaças, e essas obras sobre cabaças são obras que ela faz justamente no ano de suicídio dela. E aí esse suicídio precisa ser contextualizado. Eu vou chamar esse suicídio de assassinato por questões políticas, né? A gente sabe que ela teve uma briga violenta com Kohl, que era o marido dela durante esse período. Lembrando que a Ana Mendieta é uma artista que tem uma relação muito grande com lógicas feministas e com lógicas da santeria, embora não tenha sido iniciada. E ela é casada com Kohl, que é esse muralista, esse artista que faz murais enormes. Ela tem essa briga violenta com Kohl, que, enfim, depois dessa briga violenta, ela voa pela janela e morre. E aí, essa alegação do Kohl de que ela se suicidou, que é uma alegação muito difícil de ser acreditado, né? E é justamente durante esse período que ela trabalha sobre formas femininas, assim. Então, tem uma reflexão nessas três obras sobre o universo da arte, a exclusão das mulheres no universo da arte e como matrizes africanas leem o feminino e o masculino dentro da lógica da elaboração da ancestralidade. E aí, mudando de cena de valor de novo, como se a gente abrisse uma outra carta, a gente tem as ações transformadas e transportadas, né? Nesse caso, ações transportadas e transformadas, a gente tem a minha avó, e aí eu me permito, por causa da minha metodologia, chamar a vovó Cecília minha avó, e a função dela, né, como dentro da iniciação no candomblé. Pensando de novo nesse saque, né, do axé e saque da força vital, a função da vovó Cecília como Otum, Ile, Ia, Efum, é pintar o corpo daquele que é iniciado com essa tinta branca. Lembrando que a iniciação do candomblé conta com essas três cores, né? O axé funfum, branco, o axé oxum, vermelho, e o axé dudu, o preto, que também aparece na Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte. Então, ao pintar o corpo com essas formas brancas, a Otunhale Fun Nancy de Souza, ela traz, através de cores e formas, uma reconexão com a ancestralidade que foi subtraída lá atrás na acumulação primitiva com o sequestro e o rapto, né, das pessoas. E nesse ponto, ela faz uma coisa muito parecida com a proposta da Denise Ferreira da Silva, que é romper a sequencialidade, né? É como se ela voltasse à escravidão como marco zero e transformasse essa operação de desumanização. Outra pessoa que não está aqui, e é uma perda enorme, que é a Edith Conceição. E aí eu acho que a contribuição dela como cineasta tem muita relação com o ancestral da terra e com a noção do caboclo, né? Edith Conceição, ela é madrinha da Pechincha, né? Que é esse ancestral que está amplamente envolvido nas lutas decoloniais do Brasil. E ela tem essa imagem que está muito distorcida, porque é um filme super antigo, inclusive a gente precisa de apoio para recuperar o acervo da Dona Edith, que é Campo de Cultura, onde ela pega o Cicinho, né, de Muritiba, e transforma ele num organ artista. E a leitura que ela faz do seu Cicinho de Muritiba é de um artista a partir das lógicas vigentes em Cachoeira. Então, ela não desassocia a lógica de Ogan da lógica de artista, muito pelo contrário. Ela pensa o universo de candomblé para explicar a produção do seu Cicinho. De uma forma muito parecida também, ela tem essas fotografias da enchente de Cachoeira, no ato totalmente genocida da Votorantim,
que inunda a cidade nos anos 80, e aí eu entendo que a predisposição dela de fotografar a cidade tem muita relação com a lógica da EQED, né, que é aquela figura dentro das matrizes africanas que não dorme, né, que não entra em transe. Então, ela tem uma relação com o espaço no qual o próprio espaço é parte do sujeito. E nisso ela se torna também o espaço, né? Por fim, vou falar de mim mesma, que aí é uma outra cena de valor, que é o quanto a gente fazendo atividades no Ocidente, né, atividades de prática é, ocidentais, assim, de natureza ocidental, é possível tocar questões não ocidentais, né, no que tange à ancestralidade. Digo isso porque uma das primeiras perguntas que me fizeram na primeira consulta que eu fiz em território beninense, perdão, território ganês, foi um artista, eu estava numa visita curatorial, e aí o Kofi Ardosso, casado com a Niwonúfia Ardosso, ambos sacerdotes vudus, vão lá e me perguntam sobre se eu fiz algum sacrifício ritual para chegar no Benin ou não. E a minha resposta é sim. E essa resposta surpreendeu até a mim mesma. Porque, de fato, eu fiz 9 anos, né, de ritos de passagem. Então, são 9 anos de ritos de passagem dentro da minha carreira como performer. É importante lembrar que o ato de performar está dentro de uma lógica ocidental de concepção do artista. Entretanto, essa minha decisão de fazer 9 anos de ritos em homenagem a quem não sobreviveu ao trajeto entre África e Brasil vem necessariamente do meu encontro com a Boa Morte e com essas coisas que eu falei nesse primeiro momento e que agora se transformam em conceitos artísticos para mim, ou conceitos éticos e estéticos. Então, sim, chego no Ghana e digo, sim, fiz um sacrifício ritual, que é essa imagem que vocês veem aqui mais escura, né? Que é minha última performance, depois de 9 anos, não só o sacrifício ritual, como também o Qigong, que é o ritual de divinização do ancestral, que está totalmente descrito aí no Rei e a Morte do Parês, né? Que é um ritual de divinização do ancestral dentro da lógica voodoo, né? Então aí abre essa camada do quanto, ainda que nós não compreendamos lógicas não hegemônicas, qual é a possibilidade dessas lógicas de entenderem e de serem impactadas pela produção contemporânea das éticas e estéticas, né? Porque essa operação de transposição do sagrado para o simbólico foi feito no Ocidente. Entretanto, tem aí todo o mundo que não fez essa transposição. Aí eu volto a coisas que eu já pontuei aqui, né? Nessa chegada ao Ghana, além de perceber que essas lógicas ocidentais também recebiam, né, essa minha essas ações propositivas, elas também se relacionavam com questões de poder no continente, né? E essas questões de poder remontam à escravidão. Então, por exemplo, a gente tem a Emina Castle, que tem esse assentamento de Nanã, e anterior ao Emina Castle, a gente tem esse lugar onde era o último lugar onde os escravizados tomavam banho. É interessante observar que esse bambuzal e esse lamaçal é o último lugar onde as pessoas tomavam banho antes de serem capturadas e trazidas ao Brasil. A lama, essa lama aqui, era o lugar que recebia aquelas pessoas que não tinham mais força para fazer a viagem, né, do Atlântico e que não poderiam ser vendidas como escravos. Então a gente começa a entender como a lógica de Nanã em torno da morte vai sendo construída no Brasil. Porque em território ganês, Nanã está associada com o poder e com a materialização, né, e com o feminino, e não com a morte.
Entretanto, para quem sobreviveu à escravidão, que passa por esse aqui que chama Last Bath River, é o rio do último banho. E aí tem esses bambus, né? A gente sabe que o bambuzal é um simbólico de Ansan, que é uma divindade que tem a ver com a transformação da alma, a relação entre alma e matéria, né? E esses simbólicos aparecem na Irmandade da Boa Morte, né? E eles estão também fisicamente ali antes das pessoas fazerem seu caminho para o Brasil. E aí isso justifica isso pelo menos materializa algumas coisas que aparecem na Irmandade da Boa Morte. Aí, pensando ainda que nesse poder conseguido durante a escravidão, que se atualiza, né, na modernidade, a gente tem Nana Akufo-Addo, que é o presidente do Ghana, né, que tem esse primeiro nome, Nana, que é um nome muito comum no território do Ghana. Entretanto, não deixa de ser também o nome de um voodoo, muito comum também, que é tio da Nana Yofariato, essa curadora, né, negra, africana, ganesa, que descendente de Akien Abacuá, que é um ancestral muito importante, a Acanfante, né, aí do século XVIII, século XIX. E que é de natureza acanfante. Então, o que a gente percebe? Que tem uma lógica que se mantém e um poder que se transporta da escravidão para os tempos atuais. Estourei muito tempo, vou fazer um resumo assim, final, porque já estamos no final mesmo. Enfim, diante da minha chegada no Ghana, eu chego no Benin. No Benin, eu encontro a família dos retornados, dos da Almeida retornados, onde eu ganho um novo nome, que é a PG, né? E nessa família eu percebo que algumas lógicas da Boa Morte se repetem. Por exemplo, uma relação muito forte entre catolicismo e lógica voodoo. Eu consigo interagir com essas lógicas a partir de coisas que eu entendi e que eu aprendi, né, na Boa Morte. A parte do catolicismo está amplamente ligada à liberdade, a parte do voodoo está amplamente ligada à reconexão com o povo Ewe local, né? E a minha integração final, familiar, ela vem muito em decorrência das leituras que eu consigo fazer da família, que tem a ver com todas as lógicas não hegemônicas que me foram introduzidas pela Boa Morte, e a minha iniciação minha iniciação no voodoo, que é o mesmo voodoo do ancestral que retornou durante a escravidão. Então, a reintegração familiar passa também pela lógica da iniciação. E é por isso que figuras como a Ebome Nancy de Souza são tão importantes, né? Porque mesmo nesse momento de reintegração familiar do outro lado do oceano, a gente percebe que a ancestralidade, a reintegração a partir dessa lógica não hegemônica é fundamental para recuperar aí o que a Denise Ferreira da Silva vai chamar de saque de força vital e que talvez o candomblé chame de saque de axé. Conclusão. Bom, a conclusão é que artistas que são credores dessa dívida impagável, né? Quando eles produzem, né, estéticas e éticas, normalmente eles apontam para a improcedência histórica desse débito, mas produzem soluções que reduzem e neutralizam esses efeitos sobre a condição humana. A recuperação da integridade simbólica, principalmente para pessoas escravizadas ou descendentes de escravizados, passa pela ancestralidade. O conhecimento não racional ocidental é fundamental para a recuperação, né, do que seriam os duplos, sendo possível acessá-los nas produções contemporâneas de arte africana e afrodescendente e diaspórica, ou seja, a recuperação da integridade, ela passa necessariamente por lógicas que a gente não tem ainda ferramentas de compreensão plena, mas que a gente pode acessar no campo da arte. E cabe aos artistas africanos e afrodescendentes a redefinição do conceito de humanidade, né? Uma vez que a arte é esse campo que
onde o simbólico é operado, né, no nível da definição do que é humano e do que não é. Né? E aí eu entendo que essa época é um período onde necropoder e contra-necropoder se alternam, então a gente tem, por vezes, dimensões da morte, direito pleno à vida, e, por fim, acho que o mais importante é que a luta que está sendo traçada agora, a luta racial, ela é principalmente uma luta por direito a uma existência transcendental, por uma recuperação de uma existência que não se encerre no tempo atual, mas que se expanda para além do tempo atual, para o tempo histórico, né? Que reconheça não só a escravidão, mas o que aconteceu antes da escravidão e durante a escravidão, como parte dos sujeitos. Bom, agora com vocês, eu deixo aqui duas contas bancárias muito importantes. A primeira é da dona Edith Marques, a cineasta, que é de Edith, porque tem um acervo cinematográfico incrível, fotográfico também, que precisa ser preservado, né? E mantido, e também para a reconstrução, aí para a construção da Casa do Samba de Dona Dalva, que está presente com a gente, também doutora honoris causa do samba. E que é isso, né, gente? A ancestralidade é uma luta mesmo, e essa luta pela existência ancestral é principalmente fortalecer quem até agora tornou possível esse debate conceitual acadêmico se tornar presente aqui, né? Então, não é só uma questão conceitual, uma questão prática também. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigada, desculpa pela extrapolação do tempo. E eu tenho umas desculpas aqui para fazer quanto ao texto. A primeira é, no capítulo 1, eu usei muito escravizado, muito o termo escravo ao invés de escravizado. Isso acontece porque de 3 anos para cá as pessoas têm usado escravizado e o termo escravo é totalmente errado, mas assim, o primeiro capítulo eu escrevi lá atrás, quando eu estava tendo aula com o professor Cabenguele, na UFRB, então assim, é mais de 3 anos, 3 anos eu acho, e aí tem eu não atualizei, peço perdão, na página 64, eu digo que a dona Eugênia Ana, fundadora do IRESH, já é conhecida como Mãe Senhora. Desculpa, não é não. Isso foi um equívoco. E na página 88 eu peço desculpas por usar o termo dialeto de forma desrespeitosa. Não era meu interesse. Eu provavelmente vou trocar isso na publicação. É isso, desculpa, extrapolou o tempo. Obrigada a todos. Passo aí a vez para a Denise, que eu acho que vai passar 2 minutinhos para os nossos mestres darem um alô para a gente. Denise, com você.